da igreja da paz do Senhor. Amém. Aproveitando que a igreja está de pé, vamos ler a palavra em Josué 1:9. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pode se assentar, igreja. Meu coração está aqui parecendo pandeiro, disparado. Mas o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. No dia que meu esposo falou aqui que eu ia trazer a mensagem, eu estava lá pela atrás. Ele falou uma semana antes, só que eu não tinha respondido ele ainda. Mas chegou naquele dia e ele anunciou aqui para a igreja, né? E naquela noite lá em casa, eu confesso para os irmãos que eu só chorava escondida. Eu chorava escondida. E eu falava para o Senhor, eu falei, Senhor, por que eu sofro tanto para trazer a sua mensagem? Eu sofro demais, irmãos, você não tem noção como eu sofro. Mas eu creio nesse Deus tão maravilhoso. Deus tem feito tanta coisa na minha vida. E hoje eu deixei, falei, não vou pensar nesse culto, eu vou deixar lá para sexta-feira. Não vou tentar me tranquilizar aqui. E quando deu sexta-feira, minha patroa me ligou e falou assim, tem como você ir lá fazer uma faxina? Eu falei, hoje não. Hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou ficar descansando do Senhor. E de manhã cedinho eu fui para a praia, chorando e falando com Deus. Falei, meu Deus, aquela vontade de falar para o meu esposo, prega hoje. Mas aí quando eu cheguei em casa, eu sentei, irmãos, na cadeira, em volta da mesa ali. Estava eu sozinha, todo mundo trabalhando. E eu falei, Senhor, a Bíblia fechada. E eu falei, Senhor, aqui está a tua mensagem, aqui está a tua palavra. E eu vou ler ela agora. Se o Senhor, eu não senti segurança de trazer a mensagem, vou passar para o meu esposo. E peço que o Senhor não fique triste comigo. Foi essa oração que eu falei com Deus. E logo eu fui lá abrir, né? E essa palavra que fala assim, não te mandei eu? Eita glória! Forte e corajoso. Aleluia, Deus! Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Eu falei, obrigado, Senhor. Eu sei que o Senhor sempre foi comigo, mas eu preciso de coragem. Eu ainda preciso de coragem. E o Senhor me fez lembrar de Josué. Imagine a responsabilidade que Josué teve. Quando Moisés, o teu líder, morreu. Imagine nós aqui, estamos dentro da igreja. É tão gostoso você sentar aí e ver o pastor pregar aqui, não é bom? Não é gostoso você só vir para a igreja, adorar a Deus, não ter responsabilidade nenhuma. Mas quando Deus passa para você uma responsabilidade difícil, é doloroso. E Deus começava a me lembrar, me fazer me lembrar de Josué. Imagine Josué agora, cadê o seu líder? E ele viu o quanto Deus foi na vida de Moisés, né? Mas ele também viu o quanto aquele povo desobedecia. Quando Moisés pelejou, Deus abriu o mar vermelho para que aquele povo passasse, tirou ele da escravidão, fechou o mar, matou os seus inimigos, e ainda o povo desobedecia a Deus. E o Senhor colocava no meu coração que nós temos que andarmos na sinceridade com o Senhor. Se nós andarmos na sinceridade com Deus, se nós andar firme em Cristo, não desobedecer a palavra do Senhor, nós teremos vitória. E o Senhor colocava no meu coração que vai aqui, gente, não vai viver de contar a história dos outros. Você vai viver a sua própria experiência. Você tem que passar pela sua experiência. É a mesma coisa, irmãos. As minhas filhas,
Né? Às vezes nós temos nossa mãe, nosso pai, nós moramos com ele. E quando nós sentimos uma dor, uma enfermidade, nós pedimos para o nosso pai, para a nossa mãe, e eles que vão nos socorrer. Né? A responsabilidade é tudo deles. Se eu fizer alguma coisa errada, meu pai e minha mãe vai me ajudar. Meu pai e minha mãe vai estar ali comigo. E quando nós ficamos de maior? E quando nós casamos, e nós olhamos para o nosso filhinho que acabou de nascer e falamos, agora a responsabilidade é minha. Nós precisamos, irmãos, da mão de Jesus. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos da força de Deus. E quantas famílias sendo destruídas, quanto casamento sendo destruído, quanto pai, quanto a mãe não amando mais os seus filhos, porque não tem Jesus. Jesus é a rocha, Jesus é a força, Jesus é a vida. E quantas pessoas pelejando, quanta família sendo destruída depois de ser Jesus. E Moisés e Moisés, antes de Josué, Deus prometeu a terra prometida para eles. Mas Moisés, ele bateu na rocha. E ali, né, o Senhor não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Aleluia. Josué continuou ali. Como é que eu vou levar o seu povo agora? Mas Josué aprendeu com Moisés como buscar a face do Senhor, como adorar. Na hora mais difícil, buscar o Senhor. Não tem outro lugar, irmãos. Não tem outro lugar a não ser nós buscar a face de Jesus. Quando nós estamos, irmãos, às vezes você está no seu emprego, às vezes alguma coisa na sua casa, algum problema, alguma luta, e ali é só você e Deus, não tem outro jeito. Não vai adiantar irmão falar. Às vezes é alguma complicação entre você e o seu esposo, e você não se entende. E quando você vai abrir a sua boca, complica mais ainda. Mas se nós chamar Jesus para a nossa vida e falar, Senhor, toma a direção da minha vida, toma a direção da frente, o Senhor entra e faz morada. O Senhor entra e opera milagre. E qual é a nossa terra prometida hoje? É o céu. E Deus falou assim com Josué: tão somente ser forte e muito corajoso. Aleluia. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. O Senhor pediu a Josué que não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. O nosso foco é Jesus. Às vezes você vem para a igreja, você recebe a cura, você é liberta. Aí daqui a pouco você olha lá para frente, daqui a pouco você vê as coisas do mundo e começa a te chamar e você desvia do caminho do Senhor. O Senhor quer que nós olhamos para frente. O Senhor quer que nós olhamos para o alvo, que é Jesus Cristo. E quando aqui, irmãos, Josué, ele teve, e ali, sendo líder, as pessoas também ficam observando, né? Vamos ver mesmo se Deus é com Josué. Vamos ver mesmo como que vai ser com Josué. É tão difícil você ser um líder, né? E às vezes a pessoa fala assim, será que Deus é com ele mesmo? Mas Josué, Deus foi com ele ali, quando ele passou o Rio Jordão, levou a arca. Deus foi com ele, o povo viu que Deus foi com ele. Na volta de Jericó, as muralhas, aquele muro caiu e eles ali entraram naquela cidade que Deus prometeu. Deus também foi com ele ali. Mas lá na frente eles tiveram uma derrota, que foi que eles perderam a guerra. E por que eles perderam a guerra? Né? Porque Acã, ele pegou uma das coisas que não era para pegar. Ele mexeu em coisas que Deus não permitiu que eles pegassem.
guerras, nossas lutas. Porque nós colocamos as mãos em lugares que não é para nós colocar. Às vezes nós estamos dentro da casa do Pai, ouvindo a palavra do Senhor. O pastor está aqui pregando, falando: olha, não vá, não faça isso. E você ou eu vou lá e faço. Mas há um preço a pagar pela nossa desobediência. E às vezes a luta que nós estamos enfrentando hoje foi a nossa desobediência. Então o que o Senhor quer de mim e de você? Não desobedeça a palavra do Senhor. Caminhe firme, peça para o Senhor. Me dê coragem, me dê força para me prosseguir, para me encaminhar, para que eu possa chegar no céu, a terra prometida. Essa é a nossa terra, a nova Jerusalém que vai descer do céu, que vai nos levar para lá, e lá não vai ter sofrimento nem dor. Deus prometeu para nós, Jesus pagou um alto preço. Quantas pessoas querendo procurar lugares, deuses, igual aquele povo de Moisés. Moisés ia orar, quando ele voltava, as pessoas estavam adorando outros deuses. Acontece isso conosco hoje em dia. Pessoas que estão dentro da igreja, até vezes pessoas batizadas, eles saem da presença de Deus e vão buscar macumba, feitiços, para que o casamento seja bom. Irmãos, Jesus pagou um alto preço por você. Para que você vai pagar para um Deus que não vai fazer nada por você? Por que você vai pagar um alto preço comendo? Que eu já vi pessoas falando para mim, em lugares assim, às vezes eles têm que comer, ficar semanas comendo coisas que não é bom. E você paga ali aquele preço e você fica ali querendo, sendo que Jesus já pagou um alto preço por você, sendo que Jesus já te deu a liberdade. Busque a Jesus de verdade, não com fingimento, não, gente. Aceite a Jesus de verdade no seu coração. Permaneça com Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar os teus. Todo mundo, se eu perguntar aqui, todo mundo quer ir para o céu, não quer? Então permaneça em Cristo. Permaneça obedecendo a Ele. Permaneça na direção com Cristo. Coloca Ele no seu caminho. Coloca Ele no seu casamento. Não tem Deus que possa fazer nada por você. Não tem outro Deus a não ser Jesus Cristo, a não ser Jesus, a qual Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E quando eu pensei, irmãos, que eu não queria pregar, não porque eu não gosto de falar de Jesus, eu amo falar de Jesus, é que eu sofro mesmo para subir nesse altar. Mas, irmãos, eu me recordo de tudo que o Senhor fez na minha vida. O Senhor, Ele me tirou do lamaçal do pecado. E antes de eu conhecer a Jesus, eu vivia numa depressão profunda. Eu vou contar rápido. Mas eu me trancava dentro de um quarto. E eu não queria ver mais as minhas famílias, nem meus amigos. Eu cheguei a esse ponto. Eu não suportava ver ninguém rindo em volta de mim. Eu não queria ver amigos. Eu ficava trancado dentro do quarto. E ali numa escravidão. E quando eu encontrei Jesus, Ele me libertou. Antes de eu encontrar com Jesus, que eu estava nessa situação, eu comecei a namorar com meu esposo. E ele já era evangélico. E eu não queria casar, eu tinha medo de casar, com medo de maltratar a família dele, porque eu não suportava conversar com ninguém. E eu tinha medo da minha sogra ir na minha casa e não consegui recebê-la. E quando eu casei, meu esposo me ajudou, nós casamos, nós fomos para a igreja, eu aceitei a Jesus. Aceite Jesus de verdade. Aceite Jesus, que Ele transforma a sua vida. E a partir daquele momento, eu não senti mais nada. Eu senti a paz, a alegria no meu coração. E passou uns 3 anos, eu fiquei grávida da minha filha. E o inimigo, ele não para de atentar a nossa vida. É por isso, irmãos, que nós temos que
continuar, persistir. Porque não vou te falar para você que quando você aceita Jesus, tudo vai mudar, tudo vai ficar bem. Não. Você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, mas em todas elas o Senhor vai estar com você. E o Senhor estava comigo, mas o inimigo ainda tentava eu numa ciúmes. Eu tinha uns ciúmes que eu não conseguia, mas eu brigava muito com meu esposo. E um belo dia eu falei: Senhor, eu não aceito estar dentro da tua casa e continuar com esse ciúme doentio que não vem de Deus. Meu esposo saía, irmãos, e o inimigo colocava coisas na minha cabeça, e quando ele chegava a gente só brigava. E teve um dia que eles foram para Canhaém com o pastor Toledo, e eu fiquei em casa, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu não aguento mais isso. Se o Senhor é de verdade na minha vida, me transforma. E naquela noite, irmãos, no meu quarto escuro, eu estava orando, pedindo ao Senhor, e o Senhor me visitou naquele lugar. E eu vi umas duas mãos segurando as minhas mãos para cima. E eu vi aquele clarão no meu quarto, o Senhor me visitou. E a partir daquele momento, irmãos, eu consegui controlar, eu consegui viver feliz com meu esposo. Não adianta. Não adiantava nós ficar, imagina, irmãos, com tanto povo, Deus sabia do propósito da nossa vida, Deus sabia da história. Então não desista do teu casamento, não desista do teu casamento. Se está difícil, chame Jesus, chame a Ele e fala: Senhor, me dá experiência, me dá sabedoria, me ajuda a fazer isso. E eu chamei Jesus e Ele me ajudou. E eu, irmãos, tinha um problema no meu coração. Fiz o exame, o médico falou que tinha um problema no coração. E eu não conseguia ficar dentro da igreja. Quantas vezes o pastor tinha que ir lá para fora para orar por mim, porque eu estava passando mal. E teve um congresso lá em Peruíbe uma vez, eu estava grávida também, eu acho que era de Sueli. E eu estava grávida. E eu comecei a passar mal. O Robson chamou o pastor Hamilton, e ele veio com as duas mãos dele aqui no meu pulso e falou: tem que levar ela para a UPA. E antigamente nem era UPA, era para um socorro mesmo, né? E ele me levou, chegou lá, essas duas veias minhas estavam bem saltadas mesmo, e eu passando mal. E meu esposo falou assim: não, aqui você não vai ficar internado, você vai voltar para lá. E eu tomei um remédio e voltei. E eu passou o período do culto, e a irmã que veio pregar era uma morena, eu não lembro o nome dela, mas ela era de longe, de São Paulo. Solange, uma morenona, né? Ela veio e estava pregando, e no final do culto, ela chamou os irmãos para ela lá para frente. Irmãos, tinha muita gente lá na frente, muita gente. E eu estava lá no meio das pessoas, e ela saiu do altar e veio, colocou a mão no meu coração e assim, e eu não senti mais nada disso. O Senhor me curou. O Senhor tem operado milagre na minha vida e na sua. O Senhor manda te dizer: se você tem uma enfermidade, o médico falou para você que não tem mais jeito. O Senhor diz para você que tem jeito. Não tenha medo, tenha coragem. Seja corajoso. O Deus que você serve é um Deus de cura, um Deus de milagre, um Deus que restitui casamento, um Deus que faz, um Deus que acontece. É esse Deus que está aqui nessa noite. É esse Deus que está aqui. Irmãos, a minha filha morreu nos meus braços. Ela morreu mesmo, ela ficou roxa, se engasgou com leite. E eu não aguentei mais nem para o meu esposo. E o meu esposo dobrou o joelho no chão e começou a clamar a Deus. E eu já não começava mais a ficar de pé, eu deitei, sentei na cama e comecei a clamar. E Deus trouxe minha filha de volta. É um milagre de Deus em nossas vidas. No começo dessa campanha, muito mais coisa Deus fez, mas não dá tempo. Eu só quero dizer para você que esse Deus é um Deus verdadeiro e um Deus justo. Não existe outro Deus. Não existe outro
às vezes está mendigando na rua, Deus pode te tirar de lá. Deus pode te tirar de uma vida de drogas. Deus pode te tirar. O que basta é nós acreditar. É nós pedir para o Senhor entrar dentro da nossa casa e falar: Senhor, faça mudança dentro de mim. Faça mudança, transforma. Porque a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Ele, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se faz novo. Não importa o que você fez no passado, não importa. O que importa é a partir do momento que você aceita Jesus. Aí sim importa para você. A partir do momento que você fala: Senhor, eis-me aqui. Aí a partir do momento que você tem que trilhar com Ele. E ficar bem atento, não olhar para lado nem o outro. E focar na sua vida. E focar, irmãos, na cidade santa, que é a nossa próxima morada. E no começo dessa campanha, para encerrar esta mensagem, no começo desta campanha, eu tinha um cisto, um nódulo na minha cabeça, ao qual eu já tinha operado uns 3 anos atrás, e ela voltou a crescer de novo. E ela estava grande, começou a crescer. Eu bati ela um dia na janela, e ela inflamou e começou a crescer, a crescer. E eu já tinha vergonha, eu não conseguia nem pentear o cabelo mais, porque eu sentia muita dor. E eu já tinha vergonha, porque já estava saindo para fora do meu cabelo. E eu tinha muito medo. Eu tinha medo de voltar de novo na mão dos médicos para ele operar. Porque na primeira vez que operou, saiu muito sangue na minha cabeça. E ele pediu para fazer vários exames. E eu fiquei com medo de voltar tudo aquilo de novo. E no primeiro dia da campanha eu sentei aqui, né, ser forte e corajoso, essa mensagem. A palavra do Senhor, eu falei: Senhor, eu estou com medo. E o Senhor, irmãos, eu estava aqui, o pastor pregando, né? O pastor pregando aqui, meu esposo me chamou aqui para o altar. E ele pegou, me abraçou, colocou sua mão na minha cabeça. E eu recebi. Eu saí daqui, sentei, e acabou o culto, nós fomos para Peruíbe. Quando nós estávamos descendo a serrinha do Guarulhos, eu senti que o negócio parece que desligou da minha cabeça. Eu senti um gelo na minha cabeça, como se tirasse com a raiz. Sabe quando você puxa o negócio e sai da raiz? Eu senti que veio na minha cabeça. Eu falei: meu Deus. E eu chamei a Sueli, falei: Sueli, olha na minha cabeça. E quando eu olhei, o negócio caiu da minha mão, gente. Eita glória, aleluia! Pulou, operou. Senhor, opera milagres. Se você crê, nessa noite, Deus vai fazer algo impossível na sua vida. Igreja, fique de pé. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está aqui nessa noite, que vai operar milagre. E se você ainda não aceitou, quiser vir aqui na frente aceitar esse Deus, venha, porque você não vai perder. Você só vai ganhar com Jesus Cristo. Eu não sei como é que está o seu casamento. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Se você está com depressão, se você anda com ansiedade, eu não sei. Mas sei que o Deus sabe. O meu Deus sabe e Ele quer te curar nessa noite. Se você tem uma enfermidade, os irmãos vão fazer um corredor aqui. Creia, irmãos. Venha crendo no milagre do Senhor. Venha crendo que Deus vai agir. Venha crendo que Deus vai fazer por ti. Venha crendo. Para nosso milhão, para nosso talvez você tenha uma enfermidade. Isso tem te incomodado. Isso tem te entristecido. Mas o Senhor está aqui nessa noite para te curar.